Boa noite, mais uma vez nosso encontro semanal, trazendo a leitura da Bíblia, né? Como sempre. Já há algum tempo viemos fazendo, vamos ver se para o próximo ano a gente segue na Bíblia ou a gente vai trazer alguma novidade. Mas seguimos aqui, Jesus perante Pilatos. Quando Jesus foi entregue, né, a Pôncio Pilatos para que fosse julgado, ele questionou Jesus, né, se ele era o rei dos judeus. A resposta que ele disse foi: se você diz que eu sou, só parece que eu tô vendo ele sacudir o ombro assim. Se tu diz, né, quem sou eu para negar? E continuando o interrogatório, né, Pilatos fez outras perguntas, dizendo: estão te acusando de muitas coisas e você não se defende? E Jesus respondeu com o silêncio. Então, na verdade, Pilatos não achava que Jesus fosse culpado de alguma coisa, né? Ele só estava ali para cumprir o que os sacerdotes queriam que fosse cumprido. Ele resolveu entregar para o povo, né? Perguntar para o povo. Por questão do feriado de Páscoa, era costume soltar um dos presos como bonificação da Páscoa, lá, enfim. E aí ele perguntou um salvo-conduto para um dos presos que estava lá, quase indo morrer lá já. Eles tinham direito de escolher, o povo tinha direito de escolher um. Então Pilatos pergunta: vocês escolhem o rei dos judeus? Sendo que tinha o Barrabás, né, que tinha assassinado uma pessoa que ia ser crucificado juntamente com Jesus Cristo. Então eles disseram: não, soltem Barrabás. A multidão gritava: soltem Barrabás. E ele perguntou: e o que vocês querem que eu faça com o rei dos judeus? E eles falaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E assim foi que se deu, né, a crucificação de Jesus, com aquele gesto do Pôncio Pilatos dizendo, se vocês decidem, então eu lavo as minhas mãos. Pediu a água, lavou as mãos na frente do povo e disse: minhas mãos estão limpas do sangue desse homem. Vocês é que sujaram as mãos de vocês. Então até hoje, né, quando a gente quer se isentar de alguma culpa, a gente diz: eu lavo as minhas mãos. O gesto do Pôncio Pilatos. E assim se cumpriu a profecia, né, que Jesus veio para pregar os seus ensinamentos, para trazer a sua palavra, para nos mostrar o caminho. E, como o Miller disse agora, alguns minutos atrás, se não tivesse morrido assim, ninguém conheceria ele hoje. Se não tivesse acontecido dessa forma, né, ninguém conheceria, ninguém ia saber quem era Jesus Cristo, nem o que ele veio fazer nesse mundo, nem por que ele deu uma passadinha por aqui de 33 anos. Sendo que ele pregou dos 30 aos 33. Na verdade, ele teve 3 anos para cumprir toda a sua missão. Quando ele começou a pregar nas grandes cidades, que daí as pessoas foram percebendo ele já começou a ser perseguido. Então, quando ele entrava nas grandes cidades, eles já ficavam de orelha em pé, né? Porque o poder dele assustava. O poder da palavra dele assustava os poderosos, né? Ninguém poderia ter mais poder do que Roma. Então, era muito assustador. Aí acharam mil e uma coisas para colocar a culpa nele, para então poder crucificá-lo, né? Que era o castigo, né, mais cruel da época. Eu imagino que se houvesse nos dias de hoje ainda seria o mais cruel, né? Porque tu pregar uma pessoa viva e deixar sangrar até a morte, né? É terrível. Tortura. Se assemelha, né,
as torturas da Segunda Guerra Mundial, as torturas da ditadura, né, que também botavam choques elétricos nas partes íntimas das pessoas, cortavam, faziam pequenos cortes no pulso ou em alguma parte do corpo e deixavam até pingar aquele sangue, até que o sangue fosse se esvaindo também. Se assemelha a esse tipo de tortura, né, o que fizeram com Jesus. Mas ainda assim, para ele, aquilo ali pouco importava, porque o que conta para ele, para nós, para quem entende um pouquinho de espiritualidade, né, é o espírito, né? O que conta não é o invólucro. Isso aqui a gente corta e joga no lixo, né? Porque ninguém volta para o mundo espiritual com o corpo. Ainda mais um espírito evoluído como Jesus Cristo, não estava nem um pouco preocupado se ia perder o seu corpo, né? Ele estava mais preocupado em nos ajudar, em cumprir com a sua missão, né? O papel de irmão mais velho, né? Um espírito milenar, na época já era um espírito milenar, que aproveitou a sua evolução, né, para poder nos auxiliar. Ao mando do nosso Criador, ele veio reencarnar aqui entre nós para nos trazer todos os ensinamentos. E o mais incrível disso tudo é que todo esse tempo já se passou e nós continuamos cometendo os mesmos erros. Nós continuamos com soberba, com orgulho, com vaidade, com desleixo, né? Com os nossos e com nós, com descuido. Nós tivemos todas as oportunidades de ser ensinado por esse ser especial que habitou o planeta para nos ajudar e ainda assim nós não entendemos. A gente não compreendeu o que ele veio fazer aqui. Porque ainda continuamos repetindo os mesmos erros. Enquanto que não se tome atitudes diferentes mediante ao planeta, mediante a humanidade, nós vamos estar tendo sempre os mesmos resultados, é um círculo vicioso, né? Fulano lá nas guerras santas lá matou Ciclano, Ciclano lá nas cruzadas matou Beltrano, Beltrano lá na Segunda Guerra Mundial matou Ciclano, e assim se repete, vem se repetindo. Não conseguem compreender o que Cristo veio pregar, o que ele trouxe para nós, né? Ele veio nos ensinar o amor, ele veio nos ensinar a nos amar, a amar os nossos irmãos, né? Ele não se importou nem um pouco de ser crucificado, ser torturado, chicoteado, ter uma coroa de espinho cravada na sua cabeça, né, no seu rosto. Todas as maldades físicas que fizeram com ele, para ele não foi importante. Até porque Deus estava com ele, como ele disse o tempo todo, né? O Senhor está comigo. Então, se Deus estava com ele, ele não estava nem sentindo dor física. Ele estava simplesmente servindo de exemplo, né? Para que as pessoas compreendessem que quando tu tem uma missão, quando tu vem para fazer a coisa certa, quando tu vem para ensinar as pessoas, não importa o que aconteça. Quantas vezes a gente desiste por muito menos, né? Quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas por muito menos, por uma dor de cabeça, por uma dor de barriga, por um, sei lá, um dedo doendo, um dedo quebrado, enfim. A mínima coisa, às vezes, nos impede de fazer o que a gente tem que fazer, de cumprir com a nossa missão. E ele não. Ele foi até o fim do Calvário, né? Foi sendo escrachado,
debochado, as pessoas jogavam pedras, jogavam frutas podres, e ele seguindo sublimemente, carregando a sua cruz, um peso terrível, né? Porque aquelas madeiras antigas pesavam demais. Se a gente for ver, as madeiras hoje são muito pesadas, né? Quando a gente vai subir madeira para fazer o telhado, é um peso horrível aquilo. Então tem a ideia de uma madeira bruta, assim, o peso que era. E ele carregou sozinho. Ninguém ajudou. E hoje nós temos o próprio para nos ajudar a carregar nossa cruz. E muitas vezes a gente desiste no meio do caminho. Muitas vezes a gente pende para um outro lado, faz as coisas erradas e não entende que se a gente estiver no caminho certo, carregando a nossa cruz, né, as nossas dificuldades, as nossas tarefas, Jesus vai estar conosco. Ele vai estar ali aliviando o nosso fardo, porque afinal de contas ele nos disse, né? Comigo o teu fardo é leve e o teu jugo é suave. E quando a gente acredita nisso, a gente consegue todas as coisas que a gente se propõe. Mas por muito pouco, às vezes, a gente desiste no meio do caminho. Se fosse eu, aquela cruz lá, eu tinha caído nos primeiros 2 passos, tinha ficado ali. Se quisesse me crucificar, que me carregasse, né? É de rir, né? Mas se fosse eu, quando eu botava a cruz aqui, ela já ia me arriar e já era, deu. Se você quer me crucificar, me carregue. Eu não vou levar cruz nenhuma. E ele não. Ele tinha a força de Deus, né? Uma força sobrenatural, que fez ele carregar de cabeça erguida até o final a sua cruz, simbolizando para nós, né, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as coisas que por pouco a gente desiste, chora, se escabela, quer morrer, quer desistir. E ele não, foi até o fim. E ainda quando chegou lá no alto da cruz, seu último suspiro foi: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles são crianças ignorantes. Estão no jardim da infância, eles não têm a menor ideia do que estão fazendo. Assim como a gente perdoa, né, uma criança pequena, se tropeça e bate na gente, ou se vai se mover, ou até mesmo se nos dá um tapa de propósito, uma criança pequena, ela não tem a noção exata do que ela está fazendo. A gente perdoa, a gente corrige, né? Mas a gente perdoa. E Jesus fez isso conosco. Ele nos perdoou como crianças inocentes, ignorantes, que não sabíamos o que estava fazendo. E eu falo nós, porque com certeza, né, a gente estava lá. E a gente estava lá jogando pedra na cruz. Estava lá escrachando, zombando, debochando. Porque se não fosse isso... Idiotas. Se não fôssemos os idiotas que estavam lá fazendo isso, hoje a gente não estava aqui, né? Passando por algumas dificuldades ainda, precisando aprender tanto para poder chegar ao dedão do pé do Jesus Cristo, né? Para poder levantar assim o mais, se espichar o máximo possível para alcançar o dedinho do pé dele lá na altura da cruz. E falta muito ainda para a gente chegar até lá. Porque a gente não entende. A humanidade é burra, como diz o pai Joaquim. Tudo filho de um burro. A gente não entende que precisa fazer as coisas certas, que a gente precisa cuidar de nós, precisa cuidar da saúde, que a gente precisa cuidar do nosso espírito, precisa compreender as coisas da forma correta, né? Não se estressar com detalhes que não são para nos estressar.
Mas ele tem toda a paciência do mundo, né? Que continua cuidando de nós. Que continua pedindo pro Criador: perdoa-os, Pai, porque eles ainda não sabem o que fazem. A gente tem toda a sorte do mundo, porque Ele é puro amor. Assim como nosso velho, que tá aqui, ó, me cutucando já, louco pra falar. Não vai nem deixar eu falar muito hoje. Nosso velho querido Pai Joaquim, né? Tá aqui querendo trazer, porque quando se trata de falar de Jesus, como ele gosta. Ele vai conversar com a gente um pouco, nos contando mais sobre Pôncio Pilatos e a sua lavagem de mãos. Ele não vai servir água para tomar, ele vai precisar tomar. Negada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Louvado seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para todos sempre, do sempre, do sempre. Louvado seja, meus filhos, esse irmão de tamanha luz, de tamanho amor que teve nesse planetinha, né? E a gente, né, meus filhos, como diz a Fia, tudo filho de um burro. Aqui, todo esse tempo, 2000, mais de 2000, esperando o milagre acontecer, né? Não querendo fazer nem um esforcinho, né, meus filhos, para as coisas dar certo, né? Querendo que o milagre acontece. E ele foi lá e fez as coisas dar certo, meus filhos. Ele veio para fazer as coisas dar certo, meus filhos. Imagina um ser de tamanha luz, que só de passar por perto dele assim, meus filhos, já sentia aquela energia assim, de longe. Entrou naquele corpo humilde, né? Reencarnou ali e carregou todos os pecados do mundo sobre as suas costas. Não que ele livrou o mundo do pecado, meus filhos, mas ele mostrou para cada um de nós o que era o certo para fazer. Então, quando as pessoas falam, meus filhos, que Jesus livrou, né, nós do pecado, não é bem assim. Ele nos ensinou a fazer a coisa certa, meus filhos, né? Ele queria que a gente fizesse as coisas certas. E aí não tinha pecado se as pessoas fazem a coisa certa, né? Ele passou assim, igualzinho um cometa por esse planeta. Porque se os filhos verem, hoje na Terra, meus filhos, um ser com o tempo de vida que Jesus Cristo teve na Terra,
estão recém saindo das fraldas, não é, meus filhos? Tem nem noção do que estão fazendo na vida. Os 30 e pouquinho ali, estão largando as fraldas, né? Fazendo um monte de besteira. Sabe nem o que estão fazendo da vida. E ele só tinha esse tempinho para mostrar pro mundo o que fazer. Olha que coisa. 3 aninhos mostrando pro mundo como fazer a coisa certa. Era só o que ele precisava. A gente, meus filhos, leva 70, 80, 90 e não entendeu nada que ele falou. Não consegue fazer, como os filhos falam, da missa metade, né? Com mais que o dobro, o triplo da idade dele, pisando no solo do planeta, não consegue fazer nada. Nem os filhos, assim, a gente não consegue, meus filhos, nem uma, como se fala assim, uma frase de efeito para deixar para a humanidade. Não é verdade, meus filhos? A gente fala muita besteira, né? A gente fala muita besteira. Nesse tempo todo que a gente fica no planeta. E ele não. Enquanto assim os filhos pensam, né? Na idade que ele tinha. Em se divertir, né? Em se embecar, não é, filho? Ficar bonitão, né, filho? Não é ruim isso, né? Mas é isso que os filhos pensam hoje. Ele não. Se vestia de andrajo e saía pelas estradas fora, caminhando e cuidando do seu rebanho. Olha só, meus filhos, a responsabilidade que era, né, para aquele ser. E por que hoje, meus filhos, depois de tanta coisa que ele ensinou, depois de tanto tempo que já passou, os filhos não conseguem nem cuidar de si mesmo. Passa uma vida, 80, 90, e não cuida de si mesmo. Que dirá de uma humanidade inteira. Né? Tendo as coisas certas ensinadinhas ali, tudo explicadinho assim, bem direitinho. É só dar uma estudadinha e fazer. Mas os filhos não fazem. Não é 1 nem 2, filho. Os filhos não pensam que o velho tá aqui falando para você, não. Não é 1 nem 2, é assim, ó. Uma humanidade inteira, meus filhos. Irmãos se matando, jogando bomba em cima das criancinhas, né? O ciclo aquele que segue. Um mata um, daí morre, volta, mata o outro, vem matar o outro, e assim vão indo. Enquanto que ele, meus filhos, escolheu ele sim flagelar, ele morrer, ele desencarnar, para os outros entender o que era certo fazer. Não é? E quando se aproxima essas épocas assim, meus filhos, perto, né? Que ninguém sabe direito certo que dia foi que Jesus Cristo nasceu, meus filhos, mas aí escolher esse período assim, né? Pelo o ciclo da lua, o tempo do frio, do calor, enfim, o que fazia frio, o que fazia calor naquele lugar. Então, os filhos mais ou menos calcularam que era por aí, o dia que ele nasceu. Mas se criou, meus filhos, um egrégor, né, na humanidade, voltado mais ou menos para esse período de quando seria o período que o Senhor estaria chegando no planeta Terra, né?
E esse egrégor, meus filhos, é um egrégor forte, é de luz. Independente de ser certo ou não, de ser o dia ou não, é forte. Porque os irmãos, por mais que não faça nada que ele ensina, por mais que não entenderam nada, bulhufa do que ele ensinou, ainda assim acredita que alguém pode fazer, né? Olha que coisa interessante, meus filhos. Eu não faço, eu não sei de nada. Mas essa época do ano eu posso orar muito para alguém fazer a coisa certa. E aí se torna esse momento de mais harmonia, né? De mais paz no planeta. As coisas meio que se acalmam. A sombra dá uma descansadinha ali, porque a luz é mais forte, né? E aí parece que os filhos dão uma entendidinha da importância que foi ter esse ser pisando nesse planeta. Aí conta as histórias do jeito que cada um acha que é, né? Que foi assim, que foi assado, que nasceu, que não nasceu, que foi colocado na barriga, que não foi. Cada um fala as coisas de um jeito, né, filho? Que não pode, porque pode, como que vai ficar lá dentro se não tinha, né? Cada um acredita no que quer. Mas ainda assim, o mundo inteiro pensa naquele ser. O mundo inteiro sente aquela energia de luz que é emanada dele. Sendo que assim, meus filhos, já faz uns quantos anos que ele realmente está próximo do planeta de novo. Para ajudar na transição planetária, né, meus filhos? Então, quando os filhos conseguem entender as coisas que ele deixou, o motivo real da passagem dele na Terra, o que os filhos precisam fazer para que as coisas dê certo na sua vida e na vida dos outros, né? Estão sentindo a presença dele. Estão sentindo a energia desse ser. Muitas vezes a pessoa até acha que viu. Ah, eu vi Jesus. Muitas vezes o que a pessoa vê não é com os olhos da Terra, né? O que a pessoa vê com a mente, com o seu mental, o campo mental dos filhos. Se associa àquela imagem, sabe? E vê. Vê aquilo que vai lhe fazer bem. E se for para fazer bem, meus filhos, o que importa se viu ou deixou de ver? Não é? O que importa? Se for para o filho olhar assim e ver no Senhor Jesus e dizer, nossa, eu tive o privilégio, agora eu posso fazer as coisas certas, né? Não é bom, filho? Então deixa ver, deixa achar que viu, deixa ver, enfim, né? Também tem os casos, meus filhos, do anjo de guarda, daquela pessoa que precisa, às vezes, se transfigurar, né? Com a aparência assim do nosso Senhor Jesus. Para que a pessoa sinta aquela energia e também se modifique, né? Porque na verdade, meus filhos, para se modificar, só tem uma coisinha que precisa, meus filhos. Os filhos sabem? Vontade. Só isso. Só querer. É? Só uma coisinha, bem facinho. Se quisesse modificar o seu jeito de fazer as coisas erradas, o jeito de ver o mundo,
Ou às vezes até o jeito de fazer as coisas certinho demais, que às vezes as pessoas são muito assim, né, meus filhos? Ai, porque tem que ser tudo assim. Também é um pouco chatinho, os filhos não acham? Né? Tem que fazer as coisas certinhas, né, meus filhos? Pra dar certo. Mas não precisa também ficar ali. Como é que fala assim na paciência das outras criaturas, né? Né? Dá pra, sei lá, ter Dá pra ser leve que nem o fardo. um meio termo na coisa, não é, minha filha? Se tiver um meio termo pra tudo, tudo fica certo, né? Porque tudo, meus filhos, que é demais, acaba sendo de menos. Tudo tem equilíbrio, né? Tudo. Olha só a coisa mais boba que se pode dizer e a coisa mais certa. Tudo que é demais acaba sendo de menos. Sim. Dá para entender, meus filhos? Porque acaba que não dá certo, né? Acaba que estraga. Se o filho come demais faz mal, se o filho bebe demais faz mal, se o filho reza de menos faz mal, se o filho passa o dia rezando não faz mais nada, também faz mal, porque daí não vai fazer as coisas certas também, né, meu filho? Então tudo tem que ter um senso do que é o correto fazer para si e para os outros. Porque se não só de pão vive o homem, meus filhos, também não só de reza vive o homem, né? Se os homens estão num planeta de terceira dimensão, que o corpo ainda é de matéria, né? Massa, como os filhos dizem, né? E precisa sustentar esse corpo, então os filhos também precisam ter o seu trabalho digno, né? Para poder sustentar o corpo, não é? Então o filho precisa orar porque o seu espírito tem que ser sustentado, meus filhos. Precisa se espiritualizar porque sim, pouquinho a cada dia pelo menos tem que se espiritualizar para sustentar o seu espírito. Mas precisa trabalhar para sustentar o seu corpo, para ter o seu lugar para morar, para ter o seu jeito de se deslocar, né? Então precisa. Se o filho passa o dia inteiro orando, o filho não come. Se o filho passa o dia inteiro comendo, o filho não ora. Simples assim, não é? Então tem que ter o ajuste para que as coisas funcionem bem direitinho. E voltando aqui para o nosso Senhor Jesus, ele nos ensinou tudo isso, né? Porque quando ele achou que os pescadores iam ficar morrendo de fome, ele foi lá e disse, joga a tua rede no mar e agora puxa. E aí a rede veio cheia de peixe, não foi? Quando ele achou que aquela multidão inteira lá que estava lá ouvindo ele pregar ia morrer de fome, ele foi lá e disse, divide o pão para eles que todo mundo vai comer agora. E foi. Cada um comeu. De 5, 6, 7 pão e 5, 6, 7 peixe, alimentou 5.000 pessoas. O poder da criação, né? Da manipulação dos átomos, como se diz. E ele sustentou. O suficiente, né? Para aquelas pessoas que estavam ali sustentando o seu espírito, pudesse sustentar o seu corpo. Então, tudo que ele deixa aqui, os filhos têm que pegar e, ó, dar uma pensadinha. Como os filhos dizem na terra, dar uma sacada, não é, meus filhos? Né? Para entender o que ele quis dizer com aquilo ali. O que ele fez aquilo. Mostrar que todos são capazes de criar. E para provar, meus filhos, que a gente tem que fazer de tudo um pouco aqui nesse mundo. A gente não pode ficar fazendo só uma coisa. A gente tem que fazer de tudo um pouco. A gente tem que
comer, a gente tem que orar, a gente tem que dormir, a gente tem que andar, a gente tem que se divertir, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer tudo um pouco, tudo certinho. Da forma que tudo em conjunto, meus filhos, forme o equilíbrio das coisas para as coisas dar certo, né? E quando a gente consegue entender essas coisas, o mundo anda mais para frente direitinho. O mais complicado é quando as pessoas não conseguem entender. Aí fica matando uns aos outros para tentar ser melhor que o outro, né? Ou ainda assim, os filhos não compreendem, os filhos entram lá numa tristeza profunda e muitas vezes mata a si mesmo. Tudo por falta de compreender as coisas que está escrito aqui. E se os filhos for prestar atenção, não é muito difícil de entender, meus filhos. É facinho. Só falta vontade de entender, né? Porque se ele deixa as coisas certas, é só fazer o certo. O que complicar, não é? Se sabe o que é a coisa que é certa para fazer, ponto, vamos fazer o certo. Não precisa complicar as coisas, tá tudo direitinho. Quando ele diz para os filhos assim, o mandamento fundamental para os filhos é amar o seu próximo como a si mesmo. Essa é a lei. Por que será que ele falou isso, meus filhos? Porque aquele que ama, meu filho, ele não rouba, ele não trai, ele não tripudia, ele não quer a mulher do outro, né? Ele não faz nada de errado, porque ele ama o outro. E ele dá o outro lado da face, se levar de um lado. É só isso que os filhos precisam. Amor. Ama o seu próximo como a você mesmo. Portanto, meus filhos, para você amar o seu próximo, o que você precisa? Amar a si mesmo. Começando pela gente. Fácil, né? Se eu amo para mim aqui, se eu me amo, o que eu vou fazer para mim? Né? O que eu vou fazer? Só bem, né? Coisa boa. Só coisa boa, né, meu filho? Só vou fazer coisa boa. Agora, se eu não me amo, eu só faço besteira. E aí, como é que eu vou amar o outro? De jeito nenhum não vou conseguir. Porque eu não sei o que é o amor. Eu não posso dar para outra pessoa, meus filhos, aquilo que eu não tenho para mim. Eu posso oferecer para um filho esse copo d'água aqui porque eu tenho ele aqui. A filha está aqui usando essa aguinha aqui, eu posso te oferecer. Filho, quer uma água? Pode tomar. Agora, se eu tivesse esse copinho aqui vazio aqui e dissesse, filho, quer tomar uma água? O filho ia poder? Ia ter que ir atrás de uma água, né? Então, um copo vazio, meu filho, não posso oferecer para ninguém. Né? Certo, filho? Eu posso oferecer para alguém. Se eu tiver metade, eu posso dar metade pro filho. Posso dar tudo. Não tem problema. Mas eu preciso ter. E para eu amar, eu preciso amar eu primeiro. Cuidar de eu. Fazer as coisas certas para eu. Aí depois sim,
eu vou conseguir amar o outro. Vou conseguir amar a humanidade inteira, assim como nosso Senhor Jesus amou. Né, meus filhos? Copo vazio, não dá para oferecer nada para ninguém. Porque eu vou estar dando vento. Mas se eu tiver um copo cheio, aí já posso. Posso dar um pouco, metade, quase tudo, posso dar tudo, não tem problema. É meu, eu tenho. Então, para isso que ele disse, ama, filho, o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. Depois disso, você não precisa fazer mais nada, meus filhos. Porque o resto já vai vir por acréscimo, né? Já vai vir automático para os filhos. Certo, meus filhos? Então, meus filhos, é por muito amor que o velho tá aí no planeta. Mais um tempo. É por um amor tão grande, meus filhos, adquirido há tanto século atrás, que o velho fica. Gratidão por essa bênção. Por isso, filho, por amor. Porque assim como o velho tem amor por ele mesmo, o velho tem um amor pela humanidade. Por esses filhos que um dia foram filho do velho na carne, sabe? Junto com um tantão de outros. Não na mesma vida, né? Mas foram. E o velho já foi em lugar que os filhos nem imaginam para buscar um filho perdido. O velho já foi. Então ficar mais um tempo, meus filhos, aqui na crosta trabalhando para os filhos, isso é pouquinho. É só amor. Porque se precisar, meus filhos, o velho aprendeu essa lição com o nosso Senhor Jesus. O velho vai lá no precipício buscar sua ovelha que está lá enfiada. Se tiver a permissão do nosso Senhor Jesus e a ovelha berrar, né? Porque precisa a ovelha berrar, os filhos sabem disso, né? Se a ovelha não berra, o velho tem que deixar ela ali, esperando a hora. Mas fica ali, ó, esperando a hora da ovelha berrar. Porque se der só um berrinho assim, ô velho, tô aqui, ó, preciso aqui da sua ajuda, me atira a sua bengala aqui para poder me puxar. Aí, ó, é só o que precisa. Só a ovelha dá um berro, que o velho vai. Fica ali, circundando, cuidando pro lobo não comer, né? Mas não pode fazer nada enquanto a ovelha não berrar, né? Quando ela berra, o velho vai. Né? E assim é na vida toda, meus filhos. Se os filhos não falar pro nosso Senhor Jesus, não falar pro nosso Criador o que os filhos estão precisando, os filhos não pedem. Os filhos não pedem. Estão precisando de um monte de coisa, mas os filhos não pedem. Por que os filhos não pedem? Qual o problema de pedir? Eu preciso de trabalho, eu preciso de cliente no meu trabalho, eu preciso de saúde. O senhor pode me dar? Se os filhos pedir, os filhos ganham. Bate que a porta abre, meus filhos. Acredita que tem, que o filho vai ter. Não é assim. Mas os filhos não pedem, meu filho. Espera ali, tenta resolver do seu jeito. Não
Não sei, meus filhos, não sei. Porque o melhor jeito que tem é pedindo. O resto eu não sei qual é o jeito que os filhos acham que vão conseguir as coisas, né? Tentando do seu jeito. É só pedir. Bater que a porta abre. E acreditar que ela vai abrir. E abre, meus filhos. E abre. Porque se não era assim, o velho hoje não estava aqui. Se o velho não pedisse permissão para ficar trabalhando com os filhos, o velho tinha que voltar para Zaruanda para trabalhar de lá, né? Quando a necessidade aparece, se tu acha que pode ajudar daquele jeito, tu vai lá e pede, humildemente, meus filhos. Tô com os filhos precisando, meu superior. Eu posso? Se eu acho que eu posso ajudar, se eu acho que eu ainda tenho condição de ajudar esses filhos, se eu me permite de ficar mais um tempo, ajudar os filhos, tá bom, então tá. Vai lá. Se tu acha que aquele bando de safado lá ainda merece tua ajuda, vai lá então. A gente fala assim pra gente, meus filhos. Estão lá que não sabe nem pedir. Estão lá fazendo um monte de besteira. Mas vai. Se tu acha que tu tá com essa bola toda, né? Vai. Mexe com os brios do velho, né? Aí o velho vem. Pode ser que dê certo, pode ser que não, né, meus filhos? Porque não depende só do velho, né? Mas o velho tá aqui. Conseguiu. Agora depende um pouco dos filhos querer que dê tudo certo as coisas. Se os filhos quiser, tiver vontade, não é, filho? Aí vai dar. Aí a gente, vai conseguir. Tá bom, meus filhos? Os filhos vão lembrar do que o velho falou hoje? É porque fica gravado. Meus filhos, mas eu vou te contar uma coisa, nega. Metade nem sequer olha. Só fica certo aí pra você. Não, porque eu já vi lá aquele dia lá, não precisa ver mais. Porque é bom pra lembrar, né, filha? Não era pra isso, não tinha as coisas aqui, Não precisava. Porque daí pensa assim, pros outros que tem que ver lá, que eu já vi um dia. Meus filhos. É que nem a Bíblia, tu vê hoje aquele pedacinho, tu entende de um jeito, outro dia tu entende do outro. Do outro, né? Tira cada pedacinho desse aqui, uma lição diferente cada dia. Não é? Que nem o livro dos Espíritos me ajudou. Tô ouvindo de novo. E vai entender as coisas do outro jeito agora. Vai entender umas do mesmo jeito, outras vai pensar melhor, né? E quando a gente procura ajuda, meus filhos, ela vem. Que sucesso que foi o hambúrguer na garagem. Foi um sucesso. É só procurar pela ajuda, que ela vem. E se tem uma coisa que já ajudou, melhor ainda, né? Já deu certo uma vez, agora vamos fazer de novo. Mas aí fazer de novo até dar certo para sempre, né? Aí faz, isso, filha, faz até que vai dar certo para sempre. Tá bom, meus filhos? Vão lembrar o que o velho falou? Vão bater na porta do Criador. Né? Chama o velho, seu Sete, seu Mulu, Dona Oxum. Tem um bando de gente aí prontinho assim, meus filhos. Então assim, só esperando. Quem vai chamar primeiro? Os filhos não chamam. Estão ali passando um aperto ali, um sufoco. Vou me virar por aqui mesmo, porque eu não posso colocar as entidades numa coisa que não é espiritual. Filho, tudo é material e tudo é espiritual. Se os filhos não tá bem, não dá para os filhos estar bem espiritual. Estão me entendendo? Não é só, eu tô com um encosto, eu vou pedir pro pai Joaquim me ajudar. Não, meus filhos. É tudo é uma coisa só.
Tudo interligado, as coisas, meus filhos. Tudo energia, né? Energia. Se os filhos estão sem dinheiro, os filhos ficam mal, os filhos atrás do obsessor também. Se os filhos não têm comida para comer, os filhos ficam mal, dói o corpo, da barriga, atrai o obsessor também, meus filhos. Então tudo é espiritual e tudo é material. Os filhos têm que entender que as entidades podem ajudar os filhos em tudo. Claro que não é para ficar ali o dia inteiro, né? Porque faz isso. Mas às vezes os filhos estão ali nos perrengues feios e os filhos não lembram de pedir uma ajudinha, né? Isso aqui é complicado. E eu vou dizer uma coisa para os filhos. E quando pede, fica com vergonha de ter pedido. Acredita nisso? Eu pedia muito, Gabriel. Pois é, meu filho, não ganhou? Claro. E aí não pediu mais por quê? Continua. Se pedir, ganhou, é só pedir de novo. Que vai vir. O filho fazendo por merecer, tendo vontade, as coisas vêm. Né? Não é só achar que se pode se virar sozinho. Já aprendi a caminhar, agora não preciso que ninguém me dê a mão. Né, meus filhos? Por favor, né? Preciso o velho vir aqui depois de tanto em tanto tempo para falar pros filhos, é assim, filho, é assim, assim, assim. Não é? E aí, uma hora, funciona. Tá bom, meus filhos? Vamos pedir? Bora pedir. Bora pedir, meus filhos. Bora pedir muitos clientinhos. Isso, filha. A pessoa precisa das coisas, não precisa? A filha tem as coisas para vender, não tem? Pronto. Só pedir que elas vão até lá. Não é assim que funciona? O filho tem um serviço para fazer lá, a pessoa precisa do filho. É só juntar um com o outro. Sim. Bem facinho. Né? O filho tá doente, quer ficar bom, não quer? Tem um monte de gente querendo ajudar a ficar bom. Você não vai pedir para as pessoas te encontrar? Pedir um iFood da saúde. Aí, filho. Assim de gente querendo ajudar. Né? Mas se não pede, pensa que tá tudo bem. Né? Então tá, meus filhos. Vou deixar essa lição pros filhos hoje. Pedir pro nosso Senhor Jesus abençoar os filhos, né? Nosso Criador iluminar a cabeça dos filhos, de todos os nossos irmãos do planeta. Pedir principalmente para dar luz e harmonia para esses nossos irmãozinhos desencarnados, né? Que ficam tentando disseminar a discórdia entre os filhos, a desunião, o desamor. Que eles possam receber o amor do Criador e possam se encontrar nos braços sagrados do nosso Senhor Jesus. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por sempre Seja louvado. Glória a Deus. Boa noite, uma boa noite a todos.